Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos. Fala galera, eu convido você a vir numa jornada comigo. Fala pessoal, esse é mais um Okili, eu sou o Vinícius Schiavini e hoje eu vou começar uma jornada e eu convido você a vir comigo. Porque a partir de hoje eu vou começar uma série de programas falando da história de publicação dos X-Men. Se prepara, porque é muita coisa. É muita coisa. Isso é a minha anotação. Muita coisa mesmo, tá? Serão 4 programas, sendo que os 3 primeiros eu estou gravando hoje, por isso que eu estou com esta camisa laranja. Nos próximos programas você vai olhar e falar, ele tá com a mesma camisa laranja? Sim, porque eu estou gravando no mesmo dia. E eu tô aproveitando a luz, mas se tiver batendo muito reflexo nos meus óculos, paciência. Até porque o importante vai estar aqui do lado. Em 1963, a Marvel estava fazendo muito sucesso com seus gibis, aí o Martin Goodman chegou para o Stan Lee e falou assim: Stan Lee, precisamos de mais gibis. E gibis de equipe, Quarteto Fate, precisamos de mais equipes. É assim que eu imagino o Martin Goodman. E aí o Stan Lee disse, Excelsior. E o Stan Lee criou 2 equipes ao mesmo tempo. A primeira delas, muito inspirado na Liga da Justiça, são os Vingadores, que juntam heróis que já existiam no cânone da Marvel. O outro são heróis que, veja só, por falta de criatividade do Stan Lee, eles nasceram com superpoderes. Eu estou falando dos X-Men, que estrearam em X-Men número 1 de 1963. Na verdade, X-Men número 1 e Avengers número 1 tem a mesma data de publicação, veja só. X-Men número 1 tem roteiro de Stan Lee e arte de Jack Kirby. E basicamente essa é a única série dos X-Men nos anos 60, que é a primeira década que eu estou cobrindo. Esse vídeo vai cobrir 3 décadas e você já vai entender o porquê. Nos anos 70 a coisa começou a mudar, porque, vamos lá, uma coisinha triste. 1963, tá? Em 1966 a série foi cancelada. Não tô zoando. O gibi dos X-Men foi cancelado em 66, só que ele não parou de ser publicado. E aí você me pergunta como isso é possível. Eles começaram simplesmente a republicar as histórias. Então você imagina que de 1966 a 1975, eles praticamente só ficaram republicando as mesmas histórias. De vez em quando o Roy Thomas criava alguma coisa nova. Mas sim, era como assistir Cavaleiro do Zodíaco nos anos 90 na Manchete. Você viu o mesmo episódio na Casa de Leão 12 vezes, até ele finalmente ir pra Casa de Vidro. Aí em 1975 nós temos Giant Size X-Men número 1. Eu não vou pôr a capa aqui, mas é só para constar que foi quando tiveram a ideia de pôr outros integrantes, o que mexeu na equipe, o que permitiu que a equipe se desenvolvesse. Na edição número 93, a revista X-Men virou Uncanny X-Men. Uncanny é algo como extraordinário ou fabuloso, não tem uma tradução exata para o português. E aí na edição número 94 que os X-Men voltaram a ter histórias inéditas em Uncanny X-Men. Pouco depois, um roteirista chamado Chris Claremont assumiu os roteiros dos X-Men. E guarde esse nome porque ele é o nome mais importante da história dos X-Men, mais do que o Stan Lee. Um pouco depois, em 1976, lá na Inglaterra, criam o Captain Britain, o Capitão Bretanha. O Capitão Bretanha estreou em Captain Britain número 1 e era só publicado pela Marvel UK. Depois ele passou a ser publicado também nos Estados Unidos, mas é uma época que a Marvel britânica
tinha o seu próprio núcleo de criação de personagens e tem personagens muito bons. Captain Britain foi praticamente o primeiro personagem que fez despontar um certo roteirista chamado Alan Moore. Se você se pergunta qual é o papel do Capitão Britânia na história dos X-Men, calma aí que eu já vou explicar. Os anos 1980 vieram com uma grande mudança para os X-Men. Uncanny X-Men era a única série dos mutantes até então, porém ela vendia muito bem. O Fera, que era um dos X-Men originais, foi para Amazing Adventures, que também estava vendendo razoavelmente bem. O Homem de Gelo e o Anjo se juntaram aos Campeões, que também estavam vendendo consideravelmente bem. Então, os editores chegaram e falaram: está na hora de aumentar esta equipe de revistas. Bom, enquanto isso não acontecia em 1981, e sim, eu tô lendo porque é muita coisa, em 1981 estreava Dazzler número 1. Dazzler, que foi uma parceria da Marvel com a gravadora Casablanca, porque a ideia era que uma cantora saísse por aí como Dazzler para cantar. A Dazzler é uma cantora de disco music que também ela cria luz a partir do som. É isso. Até esse momento, a Dazzler não seria mutante. Ela foi criada só com esse poder e não iam especificar muita coisa, até porque era um projeto separado da Marvel. Só que foi adiando tanto, que a Dazzler estreou em Uncanny X-Men. Então, aí falaram, é uma mutante, e tá tudo bem. Dazzler, a revista da mutante conhecida aqui como Cristal, passou a ser a primeira série mutante fora de Uncanny X-Men. E a partir daqui eu tenho que dizer um negócio. Nessa minha descrição de séries, eu não coloquei nenhuma minissérie. E aí você se pergunta, por quê? Simplesmente porque nos anos 80 as minisséries eram um campo de teste. Eles lançavam a minissérie do personagem, se pegasse, ele virava a série mensal. Então, tinha essa seara de minisséries e era muita minissérie, principalmente dos X-Men, tá? Uma dessas foi a do Wolverine em 1982, de Chris Claremont e Frank Miller. É uma minissérie muito boa e que fez a Marvel falar: Wolverine poderia ter uma série mensal? 1982, guarde bem isso. E aí em 1983 nós temos duas estreias. A primeira delas é Alpha Flight número 1, a série da Tropa Alpha, equipe mutante canadense criada por John Byrne. Ele criou uma equipe inteira do Canadá e aí a Marvel deu uma série para que ele desenvolvesse ela. E por outro lado nós temos New Mutants número 1, em que nós temos os Novos Mutantes, que são os novos alunos da Escola Xavier para jovens superdotados. Eles são adolescentes, então é uma série voltada para adolescentes. Dazzler tinha seu próprio escritor, Alpha Flight era toda do John Byrne, mas New Mutants, que era dentro do Instituto Xavier, o Chris Claremont pegou. E aí, em 1986, que surge o X-Factor em X-Factor número 1. E aí você se pergunta o que é X-Factor. Naquela época, todos os X-Men originais tinham saído da equipe. Na verdade, a equipe dos X-Men agora era constituída só de membros desde 1975, desde Giant Size X-Men número 1, em que nós temos Wolverine, Noturno, Colossus, Kitty Pryde e Tempestade. Por conta disto, que Ciclope, Fera, Anjo, Homem de Gelo estavam sem equipe e a Jean Grey, a Fênix, estava morta. Criaram um jeito de explicar que a Jean Grey não estava morta, estava num casulo no fundo do rio. Um dia eu explico isso com calma. E aí eles criaram X-Factor número 1. Não tem roteiro do Chris Claremont e, aliás, X-Factor número 1 causou um boom porque são os X-Men originais. Com outro nome. Eles se disfarçavam durante o dia de exterminadores de mutantes para resgatar os mutantes. Uma maneira diferente de lidar com as coisas. Em 1986 também nós temos o cancelamento de Dazzler na edição 42. É a primeira vez que uma série mutante é cancelada e, na verdade,
vai levar muito tempo para outra série mutante ser cancelada. Mas, em 88, estrearam Excalibur e Wolverine. Wolverine é a série do Wolverine, como você já deve imaginar, e Excalibur é a série da equipe mutante da Inglaterra. Eles já tinham mostrado que no Reino Unido tinha a Ilha Muir, que é uma ilha de pesquisas, com a ex-namorada do Xavier, e agora parte dos X-Men foi pra lá, se juntou ao Capitão Bretanha para formar essa equipe que é o Excalibur. Eu conheço gente que é fã do Excalibur e não curte o resto dos X-Men, por incrível que pareça. Se você já viu até mesmo no filme a Psylocke, aquela ninja de cabelo roxo e roupa entochada, ela é irmã do Capitão Bretanha e ela é integrante dos X-Men. Eu quero que você note que até então, das séries mutantes, só Dazzler foi cancelada. Nós ainda temos Uncanny X-Men, Alpha Flight, New Mutants, X-Factor, Excalibur e Wolverine, tá? Tudo isso vai mudar em 1991, porque a partir do final da década de 80, a Marvel começou a dar muito mais atenção para os desenhistas que para os roteiristas. E isso acabou emputecendo Chris Claremont, porque os roteiros dele já começaram a ser jogados fora. Em 1991, tem a saída de Chris Claremont e o que chamaram de Verão X. É disso que eu vou falar no próximo Okili. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal.